Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta manhã de quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025, cumprimentar a todo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é a tua irmã em Cristo, missionária Paula Ferreira. Estamos aí para mais um Manhã com Deus, manhã de palavra e de oração. Peço que ignore os barulhos no fundo, quando não é carro, é animais. Mas estamos aqui para agradecer a Deus por mais um dia, pela tua misericórdia. E nesta manhã, o Senhor nos convida a ficar atento à palavra do Senhor antes de nós orarmos. Enquanto isso, você prepara o teu copo com água, a fotografia, a peça de roupa, o que você tiver de colocar na presença do Senhor. Mas antes disso, o Senhor nos traz uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do versículo 14 até o 17, que diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Senhor, nesta manhã, está falando sobre a igreja de Laodiceia. Essa igreja é a última das 7 igrejas da Ásia, a menor citada no Apocalipse. Aquela igreja que recebeu uma carta do Senhor Jesus por intermédio do apóstolo João, na qual foi duramente criticada. Por causa da carta da igreja de Laodiceia, aquela igreja local ficou muito conhecida entre os cristãos como uma igreja morna e apática, sinônimo de descompromisso com o Senhor e de indiferença espiritual. Inclusive, frequentemente essa igreja é apresentada como um direito oposto da igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia, assim como as outras igrejas da Ásia Menor, provavelmente foi fundada durante o ministério do apóstolo Paulo, naquela região. A cidade de Laodiceia era conhecida por sua riqueza e poder econômico, por ficar no meio de 3 grandes rodas comerciais. A cidade se tornou um centro financeiro local. Na cidade havia também uma importante escola de medicina que ficou conhecida por desenvolver um remédio para a visão. Na cidade havia prédios importantes e muitos dos seus cidadãos eram consideravelmente ricos. Laodiceia ainda era conhecida por produzir uma lã especial importante para a confecção de tecidos. Além disso, a cidade ficava localizada nas proximidades de fontes de águas termais. A cidade de Laodiceia possuía fontes de águas quentes que eram usadas com propósitos medicinais. A cidade de Colossos, igualmente vizinha de Laodiceia, também contava com uma fonte de águas frias das montanhas que era muito apreciada.
Essas informações nos ajudam a entender a Bíblia, a entender corretamente a carta à igreja de Laodiceia, quando o Senhor Jesus, ele focou nesta carta. Aleluias. E essa carta ela foi dirigida ao líder daquela igreja local. Na introdução da carta, o Senhor Jesus se apresentou como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E na sequência, o Senhor Jesus ele disse que conhecia as obras da igreja de Laodiceia. O problema era que o corpo dos crentes daquela igreja não era nem frio e nem quente. Inclusive Jesus ele disse, seria melhor que eles fossem frio ou quentes, talvez frio. Nesse caso, significasse ser alguém que ainda não havia tido contato com o Evangelho. Como pode nós termos contato com o Evangelho e ainda não saber ser quente na presença de Deus ou ser frio? Da mesma forma que ser quente talvez significasse ser alguém fervoroso na fé, mas também mostra o comprometimento de um cristão com Cristo. Por outro lado, como argumentam alguns comentaristas, podiam ser frios nas palavras de Jesus, significasse ser uma igreja semelhante àquele tipo de água refrescante adequada para saciar a sede de alguém. Também era possível que ser quente significasse ser água termal usada naquele tempo como propósitos curativos. Mas o real estado dos crentes de Laodiceia era de mornidão, um estado que deixava o próprio Cristo enjoado. Isso é muito interessante, irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo não disse que está virado com a igreja de Laodiceia e pronto para destruí-la. Ele simplesmente disse que estava nauseado e pronto para vomitar de sua boca. Esse é um tipo de sentimento do Senhor em seu relacionamento com alguém que não se repete em nenhum outro lugar na Bíblia. Essa fala da igreja morna era uma descrição simbólica para falar do estado espiritual daquela igreja. Porque Laodiceia era uma igreja espiritualmente indiferente em termos práticos. Aquela igreja estava confortável e acomodada ao mundo. O Senhor Jesus apontou de forma direta o erro daquela igreja. Os crentes de Laodiceia tinham um espírito de autossuficiência. Eles diziam: estou rico, estou abastado e não preciso de coisa alguma, como diz lá em Apocalipse, capítulo 3, 17. Aqueles crentes eram orgulhosos e tinham sido influenciados pelo modo de vida daquela cidade. Aleluias. Eles se sentiam espiritualmente ricos. E quantas pessoas hoje não se sentem da mesma maneira? A igreja de Laodiceia não está aqui na terra hoje falando publicamente que existe a igreja de Laodiceia. Mas quantas pessoas se encontram da mesma forma que esta igreja se encontrava, aonde o Senhor deixa claramente que ele estava a ponto de vomitar aquele povo. Irmãos, nesta manhã eu quero te dizer que sem Jesus não tem como. Eu costumo dizer que sem Jesus eu sou um peixe fora d'água. Como eu disse, não estou falando de todos os crentes, mas hoje existe pessoas assim.
que bate no peito e diz que não precisa de Deus. Quem somos nós se não for a presença do Senhor? Moisés disse um dia para o Senhor, quando ele estava ali com aquele povo no deserto: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça ir. E hoje não tem que ser diferente. Nós temos que almejar a presença de Deus acima de qualquer coisa e dizer: Pai, sem o Senhor nós não somos nada. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Nós temos que colocar o Senhor acima de todas as coisas na nossa vida. Ah, porque eu tenho um poder aquisitivo maior, eu não preciso de Deus. Não! Sem Deus você não é nada, eu não sou nada. Nós somos totalmente dependentes de Deus dessa terra. E o Senhor nesta manhã quer chamar a minha e a sua atenção sobre isso. Aquela igreja, aqueles crentes acreditavam que o Senhor não ousaria deixá-los fora do paraíso. Eles não conseguiam enxergar o próprio pecado, estavam acomodados em sua prepotência espiritual. E o Senhor nesta manhã está dizendo para mim e para você: ei, abre os teus olhos da prepotência espiritual, porque Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando para buscar a tua igreja, não uma igreja como a igreja de Laodiceia, mas como a igreja de Filadélfia. Deus conhecia as obras daquela igreja, que mesmo na pouca força não negavam o nome do Senhor, não negavam a obra do Senhor. Perdão, irmãos. Quando ele disse para a igreja de Laodiceia: isto diz o que é santo e é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém há que pode fechar, porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Aleluias! A igreja de Filadélfia tinha tudo para desistir da presença de Deus, mas o Senhor estava ali dizendo que ele tinha colocado uma porta aberta, uma porta que ninguém podia fechar, porque Deus conhece aquela igreja com pouca força, mas sabe que eles estão na presença do Senhor. Muitas das vezes nós não entendemos por que o Senhor não nos leva a um patamar para mais, porque muitas das vezes o orgulho pode subir, a soberba pode subir, e o Espírito Santo de Deus fica onde? O Senhor não tem prazer em te perder. E nesta manhã Ele está nos alertando. Então, enquanto que os olhos humanos daquela congregação se enxergava rica, abastada, tão realizada ao ponto de não precisar de nada, aos olhos do Senhor aquela igreja era vista como infeliz, miserável, cega, despida, ou seja, nu. Mas após o Senhor revelar a situação daquela igreja, o Senhor Jesus graciosamente exortou aquela igreja a uma mudança urgente. É interessante notar o tom pastoral e misericordioso com que Cristo falou àquela igreja. Curiosamente, Ele não deu uma ordem, mas deu um conselho àqueles crentes, como está dando para nós nesta manhã. Primeiro, Jesus Cristo, Ele falou que para que eles fossem verdadeiramente ricos, tinham de comprar dele ouro refinado pelo fogo. Segundo, eles tinham de comprar vestes brancas para cobrir a sua vergonha. Terceiro, tinham que comprar colírios para os olhos, como diz Apocalipse 3,18. Perceba esses detalhes na descrição que Jesus fez daquela igreja. A
igreja daquela cidade rica era na realidade pobre e miserável. A igreja daquela cidade, que era referência na indústria de tecidos, estava despida. Por fim, a igreja daquela cidade, que tinha o melhor remédio para os olhos, estava cega. E quantos de nós não estamos nesta manhã precisando enxergar verdadeiramente o reino de Deus? Mas é óbvio que o Senhor estava falando da salvação e das bênçãos envolvidas nela. A salvação é o ouro que realmente enriquece o homem. É o ouro que nos enriquece. O apóstolo Paulo, ele escreveu que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que por meio da sua pobreza pudéssemos ser feitos ricos, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A obra da salvação também inclui a justificação, que é a vestimenta que cobre a nossa culpa e nos torna apresentáveis a Deus pelos méritos de Cristo. O Senhor está dizendo para mim e para você: aqueles que são salvos são vestidos da justiça de Cristo. Por fim, a salvação implica ainda em dar visão àqueles que eram cegos. A igreja de Laodiceia estava cega para o seu próprio pecado. Nem mesmo o famoso remédio para os olhos produzido na universidade daquela cidade podia ser útil nesse caso. A igreja de Laodiceia precisava de um colírio contra a cegueira espiritual. E hoje, quantos de nós não precisamos da mesma forma? Aquela igreja precisava de um remédio para abrir os teus olhos, a fim de que ela pudesse enxergar o trono da graça de Deus. E esse tipo de colírio só pode ser encontrado em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Há algo extraordinário na forma como o Senhor Jesus chamou aqueles crentes a comprarem dele todas as coisas que precisavam. Se tudo isso realmente tinha a ver com a salvação num primeiro momento, parece até estranho que Cristo estivesse aconselhando alguém a comprar a salvação. Mas uma leitura um pouco mais atenta do texto bíblico revela o caráter deste conselho. A igreja de Laodiceia pensava ser rica, mas na realidade era miserável e pobre. Então, como alguém sendo pobre e miserável seria capaz de comprar ouro, vestes novas e remédio? A verdade é que por mais que alguém seja rico e abastado, ninguém é capaz de comprar as bênçãos da salvação. Por isso Deus convida eu e você, convida os homens a comprar dele sem dinheiro, sem custo, como diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 1, o nome disso é graça. E na sequência o Senhor Jesus falou àquela igreja que somente é disciplinado e corrigido aquele a quem ele ama. Aquela igreja estava sendo suavemente convidada a se arrepender e a ser zelosa. Apesar de tudo, Cristo amava aquela igreja como Cristo nos ama nesta manhã. Por isso ele está exortando a mim e a você. Inclusive, o Jesus disse que a igreja de Laodiceia que estava à porta batendo repetidamente, e se alguém ouvisse a sua voz e abrisse a porta, ele entraria na casa para junto cear, como diz lá em Apocalipse 3,19. Essa era um doce convite para a renovação de um relacionamento com o Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele buscava restaurar aquela igreja e tinha um plano maravilhoso para ela. E nesta manhã não é diferente. O Senhor está buscando restaurar nossa vida diante dele. Aleluias. Nesta manhã, o Senhor nos chama a atenção e nos promete, em Apocalipse 3:21, aos vencedores ele prometeu uma eterna comunhão com Deus. Assim como Cristo participa do trono do Pai, ele prometeu que os vencedores participarão do seu trono.
aquele que ouve a voz de Cristo e o recebe em sua casa, também será recebido por Ele na glória eterna. Então, nesta manhã, o Senhor nos chama a atenção a voltar a buscar a presença de Deus, a você rever os teus conceitos diante do Senhor. Eu não sei como está a tua vida nesta manhã, mas o Senhor nos chama a uma reflexão. Assim como Ele chamou a igreja de Laodiceia, Ele chama eu e você nesta manhã. Que nós possamos reconhecer o nosso erro e que nós possamos estar na presença do Senhor acima de qualquer coisa nesta terra, porque tudo vai ficar, mas a presença do Senhor, ela nunca pode se afastar da nossa vida por nada. E neste momento nós vamos orar, nós vamos clamar pela misericórdia de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra no Manhã com Deus. O Senhor é aquele, meu Pai amado, Pai querido, que corrige aquele que o Senhor ama. E nesta manhã o Senhor está nos exortando a buscar a Tua presença, porque sem o Senhor, meu Pai, nós não somos nada. Por mais que batemos no peito e dizemos somos ricos, temos muitas coisas, de nada nós temos falta. Nós não sabemos que pelo Senhor nós somos como um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas nesta manhã, Pai, eu sei que o Senhor está chamando a nossa atenção para que nós possamos buscar a Tua presença verdadeiramente. Senhor, nos perdoa nesta manhã se de alguma forma nós estamos, Senhor, na Tua presença desta maneira. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos dar, meu Pai amado, Pai querido, entendimento, sabedoria, que toda cegueira cai por terra, que todo eu, todo orgulho, todo eu que a gente bate no peito e diz eu coloco eu na frente, cai por terra. Que nós venhamos diminuir nesta manhã, mas que a Tua misericórdia venha sobre a nossa vida. Que o Senhor cresça, mas que nós diminua cada dia mais. Que nós possamos nesta manhã entender que nós somos dependentes do Senhor, que nós não podemos ficar em cima do muro, ou nós servimos ao Senhor, ou nós não servimos, porque o Senhor não aceita crente morno. Ou nós somos quente na Tua presença, ou nós somos frio, ou nós estamos na Tua presença, ou nós não estamos, porque quando nós estamos morno, vê que a água morna, a gente não aguenta beber assim ao Senhor. Se nós estivermos mornos, o Senhor está a ponto de nos vomitar. Oh, meu Deus, que nesta manhã a Tua misericórdia nos alcance. Que nós possamos olhar, meu Pai amado, para todos os bens que o Senhor tem nos patrocinado. Mas que nada venha, meu Pai amado, chegar ao nosso coração. Mas que nós possamos olhar como somos terreno, mas ao mesmo tempo como nós somos do Senhor. E o Senhor nos chama a atenção nesta manhã, porque o Senhor não tem prazer em perder a alma. Aleluias. Pai, nós estamos aqui para aceitar a correção do Senhor. E nesta manhã o Senhor nos chama a atenção para se levantar, para prostrar, para estar diante da Tua presença, para buscar a Tua face em primeiro lugar. Nos ensina, Senhor. E se nós estivermos como essa igreja de Laodiceia, te pedimos perdão nesta manhã, e que nós possamos nos consertar enquanto o Senhor ainda não voltou para buscar a Tua igreja. Aleluias. Ou que o Senhor não voltou individualmente para nós. Oh Espírito Santo, que nós possamos estar atentos à Tua voz. Que nós possamos ser como a igreja de Filadélfia, que mesmo tendo pouca força não negava o Teu nome. Que nós não venhamos negar o Senhor por nada. Eu te peço nesta manhã, Espírito Santo, visita a minha vida, a vida do meu esposo, da nossa família, nossos filhos, nossos netos, a nossa parentela. Visita, meu Pai amado, Pai querido,
cada um, Senhor, que neste momento ouvirá esta palavra e esta oração. Senhor amado, Deus querido, todos aqueles, Senhor, que têm colado no canal, que possam sentir a presença do Espírito Santo nesta manhã, e aquele que se encontra neste momento, como a igreja de Laodiceia, venha ser um despertado, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Porque o nosso alvo tem que ser o Senhor, tem que ser o céu. Nos ensina, meu Pai, vai de encontro a cada vida no canal, vai de encontro a cada pedido de oração, a cada copo com água, a cada fotografia, a cada peça de roupa. Meu Deus, vai libertando aqueles que estão cegos, que estão, meu Pai amado, Pai querido, perdidos neste mundo. Quantos joelhos dobrados neste momento, eu sei que o Senhor está ouvindo do alto céus, e se o Senhor nos chamou hoje para reconhecer, é porque ainda há tempo. E eu te peço, meu Pai, por cada pedido de socorro que há no canal, que o Senhor venha de encontro a cada vida, meu Pai, passando de vida em vida, tocando, Senhor, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Renova, meu Pai, a força dos teus filhos. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual nesta manhã. Nos ensina, Senhor, a estar no teu caminho verdadeiramente, a buscar a tua face. Nos ensina, meu Pai, a não ser negligente na tua obra, mas, Senhor, sabendo que tudo que nós temos é passageiro, mas a tua presença, ela tem que estar conosco desde quando nós levantamos. É o dia inteiro, é a noite, por onde nós pisamos a planta dos nossos pés. O Senhor tem que estar em primeiro lugar. Meu Deus, o Senhor hoje nos chama à salvação, ao reconhecimento, que toda cegueira espiritual venha cair por terra. Em nome de Jesus, que nós possamos ser fervorosos, mesmo diante a qualquer luta, a qualquer situação, que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar como nosso alvo, como a nossa vida, porque um dia nós vamos estar diante do Senhor. E eu te agradeço por esta palavra nesta manhã, e nós te agradecemos, meu Pai, que entendemos o que o Senhor quis dizer, e eu sei que o Senhor está indo de encontro a cada vida, e eu profetizo sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles, Senhor, que ouvirem esta palavra e esta oração, que possam se conscientizar que Jesus está chamando a uma obediência, porque Ele nos ama e não tem prazer em perder a nossa alma. Que nós possamos abrir os nossos olhos e buscar a Tua presença enquanto é tempo. E assim eu te agradeço por esta rica oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E mesmo assim, Pai, eu te peço ainda, faz com que Sara seja mãe de filhos. Eu não sei aonde o Senhor vai trabalhar, mas eu sei que o Senhor está trabalhando para isso acontecer. Para que o nome do Senhor seja glorificado, é batismo com o Espírito Santo, visita os enfermos, todos aqueles que precisam do Senhor. Nesta manhã eu entrego diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. Que o Senhor fale ao nosso coração e que nós possamos entender o que Ele quer dizer. Ele quer nos salvar. Este é o verdadeiro amor, que quer nos salvar. Veja isso como salvação do Pai nesta manhã, para minha vida e para a tua vida. Amém? Às 18 horas, se o Pai permitir, eu volto com uma oração poderosa. E o Pai fará grandes obras, como sempre tem feito, com excelência. Eu conto com você. Não saia desse vídeo sem compartilhar, sem curtir. Passa para mais pessoas. Porque nós queremos as bênçãos materiais, mas nós precisamos também das espirituais. E eu tenho certeza que pessoas ouvirão e voltarão, se prostrarão diante do Senhor. Amém? O alvo aqui é Cristo. O alvo aqui é almas.
Jesus está voltando. Que Deus abençoe o dia, que Ele faça resplandecer sobre mim o sol da justiça. E se o Pai permitir, estarei de volta às 18 horas. Beijo grande, um abraço carinhoso, bem apertado, desta irmã que ama muito vocês, minha família virtual. A paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.